queridos, eu quero nessa noite falar um pouquinho a respeito de algumas coisas, e eu tenho esses dias meditado e orado a respeito do que trazer para os irmãos, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu tenho pensado muito a respeito de aspectos práticos da fé, aspectos muito palpáveis mesmo, tangíveis da fé, né? Muitas vezes a gente vivencia a experiência da fé apenas no campo da ideia, né? O campo teórico, o campo da palavra somente, mas a gente precisa aproximar isso, né? Hoje na escola bíblica, na nossa sala, nós lemos o texto que Tiago diz, né? E Mateus, Jesus também dizendo, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, ser praticante da palavra é tudo aquilo que você aprende, não só aqui no domingo, não só nas reuniões de quinta-feira, não só na escola bíblica, mas tudo que você vem aprendendo ao longo dos anos, na sua vida, na sua caminhada de fé, é colocar isso em prática. Em situações, por exemplo, como as que eu vivi na semana passada, em que naquele momento a única coisa que eu pude fazer é clamar ao Senhor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. O que está acontecendo? Me ajuda, eu não sei o que fazer. Fugiu ao meu controle essa situação. Mas a minha esperança é o Senhor. Apesar do susto, apesar do desespero, a minha esperança só pode estar no Senhor, porque não está em mim, não está no médico, que não está aqui agora, mas é no Senhor. Então que na nossa caminhada, no dia a dia, que a prática de fato reflita aquilo que nós temos aprendido. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui tem aprendido muito. Tem sido muito ensinado, não só aqui por nós, nossa comunidade é uma comunidade jovem, mas você já vem aprendendo muitas coisas ao longo de muito tempo. E eu quero falar hoje a respeito de um assunto que muitas vezes nós nos pegamos. Semana passada o pastor Marcos ministrou a respeito de pecado, sobre arrependimento, né? Como isso é importante, como essa prática ela tem que fazer parte do cotidiano do crente, se arrepender. Mas eu me lembro de uma expressão, alguns anos atrás, quando a gente ministrava muito para adolescentes e tal, uma linguagem um pouco diferente. Eu tinha um amigo que usava uma expressão que eu achava muito interessante. Ele falava assim, os nossos pecados de estimação. E vamos tratar hoje dos nossos pecados de estimação, porque tem pecado que não é nosso, né? Tem pecado que é só do outro. Então a gente começa a classificar os pecados assim, né? Por exemplo, se eu não sou adúltero, então o adúltero é o pecador. Se eu não sou um beberrão, o beberrão é o pecador. Se eu não sou um mentiroso, o mentiroso é o pecador. Mas e os meus pecados de estimação? Aqueles que eu não gosto muito de falar, aqueles que eu escondo, aqueles que eu não escondo porque eu sou mau, eu sou maléfico. Não, eu escondo porque eu tenho vergonha. Porque eu tenho vergonha de quando eu pratico, mas eu não consigo lutar contra. É a minha luta. Talvez seja o que Paulo dizia, o meu espinho na carne. Quem sabe não era isso, não era aquela luta que Paulo tinha com algo que ele não conseguia vencer. Esses muitas vezes são os nossos pecados de estimação, aqueles que a gente luta diariamente contra ele. Para alguns pode ser a irritação. Ô pastor, irritação é pecado? Pode se tornar um pecado. Nem tudo que a gente faz assim, de forma irritada, é pecado. Mas eu me lembro do texto de Hebreus, né, que o autor diz assim, deixando para trás todo o embaraço e todo o pecado. Então ele separa embaraço e pecado. Então, às vezes a sua irritação pode ser só um embaraço, pode ser só alguma coisa que está tirando a sua paz, mas isso pode se tornar um pecado na sua vida. Se você não cuidar, se você não tratar, se você não olhar para essa situação de irritação ou de qualquer outra coisa, como de fato sendo um pecado. Nós precisamos, com a graça do Espírito Santo que habita em nós, pedir para que Ele sonde o nosso coração, esquadrinhe o nosso coração. O salmista falava muito isso. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa torta aqui, se tem alguma coisa que precisa ser aprumada, precisa ser acertada. Não é? Então esses são muitas vezes os nossos pecados de estimação. E
Um deles que talvez eu me identifique, talvez por isso eu vou falar dele hoje, é o pecado do preconceito. Sabe, eu não sei vocês, eu também estava compartilhando isso, mas eu sou muitas vezes extremamente preconceituoso. Porque bem pouco tempo atrás eu me vi numa situação em que eu fiquei sabendo de uma notícia, de alguém, de uma pessoa, e que me escandalizou muito, fiquei muito abatido com a notícia daquela pessoa, da situação que ela se envolveu, do pecado que ela se envolveu. Eu fiquei mal mesmo. Falei, nossa, com essa pessoa não, isso não, e tal, fiquei mal. E depois, eu comecei a parar e pensar, por que tem outros pecados que eu não fico tão mal assim? Por que isso me choca e a outra coisa não me choca? Por que esse pecado tão escandaloso para mim tira a minha paz, mas o outro que é pequenininho ali aos meus olhos não me escandaliza? A palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com as pequenas raposas, porque são elas que incendeiam tudo, que botam fogo em tudo. São elas que derrubam tudo, não são as grandes coisas. Às vezes a gente está muito atento às grandes coisas, aos grandes ataques do inimigo, mas as coisas pequenininhas a gente passa desapercebido. E eu me vi preconceituoso quanto ao pecado, seletivo quanto ao pecado. A gente aprende inúmeras vezes que não existe pecadinho nem pecadão, é verdade isso, mas e na prática? Como é que você lida com cada situação pecaminosa que chega até você, ou cada situação pecaminosa que você pratica? Porque se dizemos aqui repetidas vezes que somos pecadores arrependidos, é porque em nós ainda há uma obra em andamento. Nós não somos varões perfeitos à estatura de Jesus Cristo. Nós temos caminhado de fé em fé, em busca desse aprimoramento, até nos tornarmos varões perfeitos. Mas isso ainda tem uma caminhada. Então todo dia a gente faz isso. E hoje, coincidentemente, essa palavra hoje, hoje na tradição cristã se comemora uma coisa, você sabe? Tá vendo? O pessoal aqui que já foi mais tradicional já falou aqui, Domingo de Ramos. O que foi o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jerusalém era um centro nervoso, uma capital linda, belíssima, que estava sendo ocupada militarmente pelo poder. Parece até recente essa notícia, militarmente ocupada por um poder poderoso, que era o poder romano, mas estava lá, linda a cidade, Jerusalém. Eu fico imaginando muros, o templo, a cidade inteira muito bela, e a entrada triunfal de Jesus numa grande carruagem, com cavalos lindíssimos, e o povo esperando exatamente Jesus, com um cetro de ouro, com uma coroa gigante entrando por aquela cidade. Uma cena linda, de filme. Foi isso que aconteceu? Nada disso. Jesus entra montado num jumentinho. Imagina que cena tosca. Um monte de gente esperando entrar. O tal do Jesus, cara. Cara, quem é que é esse Jesus? Rapaz, pelo que disseram, deve ser um cara de 1,95 m, louro, olho azul, fortão. Rapaz, mas mesmo o cara é bom. Você vai olhar aqui, ele está vindo lá 2.000 km de distância, você vai olhar e você vai ver o cara chegando. Que o cara é destacado. Expectativa gerada no coração do povo. Vamos para lá, é o Redentor, é o Salvador, é o cara que vai nos tirar dessa miséria aqui. Quando as pessoas começaram a ver aquele homem, eu ouvi uma explicação esses dias que pelo estilo, assim, o pessoal mais ligado à antropologia, assim, fazendo um estudo mais antropológico daquela região, dos homens daquela região, e Jesus sendo um cara muito comum, muito comum ali daquela região, é bem possível que Jesus fosse um cara, uma estatura baixinha assim, como eu talvez, 1,72 m, 71 m, eu sou baixinho, muito moreno, porque andavam muito no sol, muito queimado pelo sol, os cabelos
não muito liso, um pouco crespo, bem encaracolado. Pensa numa pessoa daquela região, né? Não parece comigo, não parece não. Mais moreninho, assim, talvez o nariz um pouco mais chapoquinha, né? Assim. Pensa numa pessoa daquela região, num árabe, num palestino, num judeu. Pensa numa figura dessa. Era Jesus, montado num jumentinho. Você já viu um jumentinho? Você já teve? Eu vi um jumentinho lá em Natal, né? Nós andamos no jumentinho em Natal. Eu, no alto dos meus 1,72 m, montado no jumentinho, os meus pés quase arrastavam no chão, assim. Quase arrastavam no chão. Imagina alguém um pouco mais alto. Imagina o Hudson no jumentinho, meu Deus. Coitado do jumentinho. Mas aquela cena era tosca para todo mundo. Se é tosca para nós hoje, era tosca para eles também. Mas sabe por quê? As pessoas criaram uma expectativa, criaram um conceito de quem era esse Redentor, de quem era esse Jesus. Criaram um pré-conceito. Criaram uma ideia pré-estabelecida de quem era aquele cara, de quem era esse tal de Jesus. Mas poucas pessoas quiseram de fato ir para onde ele estava, ir onde ele estava andando, ouvir o que ele estava dizendo. Porque na maioria das vezes o sermão era duro, na maioria das vezes o sermão era pesado. Apesar de todo o amor que Jesus transmitia, ele não deixava de dizer a verdade. Assim como nós temos que fazer também. Mas isso não foi suficiente para que aquelas pessoas não criassem no seu imaginário essa coisa daquele libertador que viria. E aí muitas vezes, essa primeira coisa que eu queria falar com vocês, né, nessa noite, compartilhar aqui nessa noite, é que muitas vezes o nosso pré-conceito de algumas coisas são muito mais pelas expectativas que nós criamos. A gente cria uma expectativa a respeito de alguma coisa, e aí quando aquela expectativa não acontece, a gente repudia aquilo. Mas quem disse que não era assim? Nós criamos isso na nossa cabeça, no imaginário da nossa cabeça. Então muitas vezes o problema está de fato em nós, em gerar expectativas que não são verdadeiras. Gerar expectativas que não são verdadeiras. Eu fico muito preocupado com isso, principalmente quando nós vamos aconselhar. Não é o caso aqui que nós temos poucos solteiros em idade de casar, né Tiago? Poucos solteiros em idade de casar. Mas há uma preocupação quando você vai orientar um jovem, um solteiro, um jovem recém-saído da adolescência, começando a vida, orientar para o casamento, porque é uma decisão muito séria e é gerada uma grande expectativa. E muitas vezes há frustrações, né? Porque pensa estar se casando com um príncipe encantado ou com uma princesa e descobre que não existem príncipes e nem princesas, né? Existe gente comum, de carne e osso, igual você. Mas a nossa expectativa cria uma pré-ideia, um pré-conceito do que de fato é o casamento. Aí a gente fala assim, não, o casamento é muito ruim, o casamento é uma prisão. Não é. Mas porque a pessoa tinha uma pré-ideia, um pré-conceito, uma ideia pré-estabelecida do que era casamento e entrou no casamento totalmente iludida com ela mesma. Não foi ninguém que disse para ela, que enganou ela mesma. Estou usando o exemplo do casamento, mas que você possa pensar em muitas outras coisas. Como, por exemplo, caminhar numa comunidade de fé como essa. Queridos, eu preciso dizer muito sério para você. Tem 4 anos que nós estamos juntos, tem ninguém perfeito aqui. Nossa expectativa, sabe qual é? Como pastores, como os líderes dessa comunidade, é que todo mundo aqui tenha um relacionamento muito sério, muito íntimo com Jesus. Com Jesus. Sabe, eu gosto muito quando Paulo fala assim, me imitem, assim como eu tento imitar Jesus. Jesus fala assim, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Ou seja, até Jesus aponta para Deus. E Paulo aponta para Jesus. Eu vou apontar para Paulo, eu vou apontar para Jesus. Eu vou apontar para o Marco Jerônimo, para o Luciano, eu vou apontar para Jesus.
Então, a nossa caminhada de fé não é criar uma expectativa, um pré-conceito, uma pré-ideia do que são os pastores, do que é o louvor naquela comunidade, do que são as pessoas. Todo mundo aqui pecador, gente que está buscando Deus, que está buscando ter um relacionamento íntimo com Deus, de entender o que de fato é caminhar com Deus e não viver uma religiosidade, não viver uma falsidade, não criar um mundo fantasioso que a gente cria só na nossa cabeça e na prática isso não funciona. Mas para que a gente não fique só aqui comentando e falando e argumentando, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas. No capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Antes de nós lermos esse capítulo, alguns versículos desse capítulo 10 do Evangelho de Lucas, nós precisamos ter em mente que a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, apesar de estarmos juntos, e é muito bom estarmos juntos, a nossa caminhada, a nossa estrada de fé, ela é individual, ela é sua, ela é nossa, é de cada um. Jesus disse assim: que no mundo nós teríamos aflições. No outro texto, nós vemos que cada um de nós tem a sua própria cruz. Tome cada um a sua cruz e siga Jesus. Cada um a sua própria cruz. Sabe, eu posso estar casado há 5, 10, 15, 20 anos, mas eu tenho a minha cruz e a Ariana tem a cruz dela. Não que a Ariana seja a minha cruz, tá? Não disse isso. Quero deixar isso bem claro. E eu espero que eu não seja a cruz dela também, né? Mas cada um de nós tem a sua própria cruz. Você não vai chegar no dia lá do juízo, que o Senhor vai nos julgar, Ele vai julgar as nossas ações, julgar a nossa vida, o nosso proceder e tudo mais, vamos passar a nossa vida limpo. Você não vai chegar lá e vai ficar dando conta do que você fez pelo outro, por causa do outro. Não, mas eu carreguei a cruz do Adriano junto com a minha, porque a dele era muito pesada, eu dei um suporte lá, eu carreguei junto a dele. Por isso que eu tive que fazer o que eu fiz, se justificando por causa do outro. Não é assim, queridos. A nossa cruz, cada um tome a sua e viva a sua caminhada de fé, a sua busca. A coletividade ajuda a entendermos o processo. A coletividade ajuda a gente a entender o nosso lugar, o nosso papel. A coletividade me ajuda a praticar com o outro a fé, praticar com o outro o amor, a graça, a bondade. Mas cada um de nós tem a sua. Cada um de nós tem a sua. Mas o texto que eu quero ler está a partir do versículo 25 do capítulo 10, verso 25, vamos ler até o 37. Amém? Todos acharam? E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como que você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o próximo? Quem é o próximo? Já que é para amar o próximo, quem é o próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó.
caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o e retiraram, deixando-o meio morto, tiraram a sua túnica e deixaram ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, mais longe ainda. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Todos nós conhecemos essa parábola, essa história que Jesus contou. É a parábola do bom samaritano. Vamos começar com o título da parábola: Bom Samaritano. Dizer bom samaritano, como Jesus faz aqui, era como se hoje nós disséssemos assim: um bom bandido, um bom político, esse cara foi um bom coisa ruim. Chamar o samaritano de bom na frente de um judeu era você pegar uma coisa que era horrível para eles, que era a escória do mundo, e dizer que aquilo era bom. Tem uma coisa que você não gosta muito? Tem um grupo de gente que você não gosta? Eu vou só usar o exemplo para ser bem extremado, tá bom, Marcos? Me permita. Dizer assim: um bom petista ou um bom PSDBista. Depois você apaga isso, Adriano, se você não gostar. Eu já falei para você editar esses vídeos, você não edita? É alguma coisa que você não gosta, dizendo um bom flamenguista, um bom corintiano, um bom palmeirense. E dizer para quem odeia uma classe de pessoas que aquela pessoa é boa. O título bom samaritano por si só já é uma agressão cultural ao povo judeu. Jesus está pegando o dedinho dele e enfiando dentro de uma ferida judaica, cultural, e apertando, indo até o osso para doer bastante. Dizendo: sabe quem que passou pelo caminho? Sabe quem que estava caminhando lá? Um sacerdote. Principalmente nesse tempo aqui de Jesus, em que o Império Romano dominava politicamente, administrativamente a região de Jerusalém, da Judéia e de toda essa Palestina e toda essa região aqui. A figura do sacerdote era a figura política mais representativa, porque eles não tinham mais o rei, eles não tinham mais um governador de fato que eles consideravam, porque os governadores eram colocados pelos romanos, então havia uma certa distância. O que o povo reconhecia como autoridade eram os sacerdotes. Ele diz: passou um sacerdote, olhou e fingiu que não era com ele. Indiferença. Indiferença. Esse é um outro pecado de estimação que a gente tem. Queridos,
eu não sei você, é minha opinião, tá? O pior sentimento que eu posso ter, vou falar por mim, o pior sentimento que eu posso nutrir em relação a uma pessoa não é raiva, é indiferença. Porque indiferença é aquela coisa, cara, para mim tanto faz, se você estiver vivo ou estiver morto, estou nem aí. Isso é pesado. Porque quando você não gosta de alguém, ou você tem, você só não gosta. Você não gosta do que ele faz, do que ele fala, você não gosta do que ele come, do que ele veste. Alguma coisa nele você não gosta, mas é um sentimento. Vai que ele mude. Se ele mudar, vai que ele muda de time, vai que ele muda de partido, vai que ele muda de gosto, eu vou passar a gostar dele, ok? Mas a indiferença significa que mudando ou não mudando, para mim tanto faz. Estou nem aí. É uma coisa muito ruim. E Jesus está dizendo que aquele sacerdote nutria indiferença pelas pessoas que estavam caídas no meio do caminho. Minha oração nesses dias tem sido que nós, como igreja, não nos tornemos indiferentes aos caídos, aos pecadores, aos que estão jogados na sarjeta, seja por causa do pecado deles, consequências do pecado deles, seja por qualquer outra coisa, que o nosso sentimento como igreja jamais seja indiferença, que ao olhar um pecador, que o meu coração queime por ele, que a minha repulsa pelo pecado seja diretamente proporcional à paixão e ao amor que eu sinto por ele. Se eu não conseguir ser assim, o que Tiago escreve dizendo que eu não sou praticante, eu sou só leitor, serve para mim, a carapuça serve para mim. Ser praticante do que a gente tem ouvido é isso. Isso é muito difícil, isso não é fácil. Mas é a parábola que Jesus usa para falar para aquele doutor da lei, que estava querendo tirar uma onda com Jesus, para explicar para ele o que ele entendia que era reino dos céus. O que de fato é reino dos céus. Mas Jesus ainda diz assim, não foi só o sacerdote que passou, foi um levita que passou. O levita, vocês conhecem a tribo sacerdotal, os levitas, o que eles faziam, né? Hoje ainda, alguns, desculpa, assim, eu acho engraçado hoje ainda alguém, às vezes, a gente fica com essas coisas, o levita, né? Como se os levitas fossem os caras que tocassem e tal. Porque levita, na verdade, não eram só os caras que tocavam, os caras que faziam tudo no templo, né? Os caras que limpavam, que arrumavam, que viam se as cortinas estavam no lugar, que os utensílios estavam no lugar, que limpavam os utensílios, enfim, eram os levitas, eram os trabalhadores, era o pessoal que trabalhava de fato no templo, né? Hoje nós não temos mais essas figuras, né? Como no Antigo Testamento. Você pode usar um nome por uma questão carinhosa, de chamar os irmãos que tocam e tal, de levita, mas só se o cara levitar aqui, né? Eu subir aqui, mas não é esse o caso. Mas você pode carinhosamente chamar, ninguém vai ficar ofendido por causa disso, claro que não. Mas essas figuras eram as figuras que trabalhavam no templo, eram os caras que serviam lá. Ou seja, mostrando, queridos, que quando Jesus disse, foi Jesus que disse isso, e eu já falei isso algumas vezes aqui, porque é um texto que me marca muito. Quando Jesus disse assim, naquele dia, vocês vão dizer, em meu nome eu curei, em meu nome eu toquei, em meu nome eu cantei, em meu nome eu preguei. E eu vou dizer assim, vai embora que eu não sei quem é você não. Isso é terrível. Porque essa palavra não é para o mundano, não é para o pecador que está perdidão lá fora, não. É para crente. É para eu e você que estamos dentro das nossas comunidades de fé, achando que a vida com Deus é uma vida assim, que é tranquila, que é legal, que é bacana, que eu vou escondendo, jogando para debaixo do tapete os meus pecados de estimação e que vai ficar tudo por isso mesmo. Não vai. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era a palavra que João Batista pregava. João Batista morre, decapitado. Jesus continua pregando a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino dos céus já está entre vós. O reino dos céus chegou. E é o mesmo Jesus, ontem, hoje, eternamente. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre nós. Então, nós precisamos clamar ao Senhor para que os nossos
pecados de estimação não nos consuma, não nos encha de orgulho próprio, dizendo, não, eu não sou como aquele, e bata no peito para dizer, eu não sou pecador assim, eu não faço isso, eu sou um bom cristão, honesto cidadão. É o slogan de uma escola católica. E a gente se orgulha em dizer isso. Não é isso, é viver isso. Sem precisar falar, sem precisar de um slogan. É viver isso. E o que eu estou dizendo para você é que não é fácil, é difícil. E aí nessa história, Jesus diz que quem para ajudar é o tal do samaritano. É o mais improvável de todos. É o que ninguém esperaria parar para ajudar. Ninguém é o que para e ajuda. É o que vai lá e socorre. Que pega daquilo que ele tinha como suprimento. Só para você entender, quando Jesus fala, Jesus é muito detalhista, né, nas histórias que ele contava. Algumas pessoas acreditam, há uma linha teológica que acredita que as parábolas de Jesus não eram somente histórias fictícias, mas na verdade eram histórias que aconteceram, que Jesus presenciou, vivenciou isso, viu isso. Há uma linha teológica que acredita nisso. Outra não, que era só histórias realmente para que fizesse com que o povo entendesse, né, uma parábola, uma história, para que de uma forma muito didática ele explicasse um princípio. Ok, tanto uma coisa quanto outra me deixam felizes com o ensino. Mas Jesus é muito detalhista quando ele fala, no caminho de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó. Jerusalém é uma cidade edificada no alto, 1.200 metros acima do nível do mar. Jericó era um vale, era um negócio abaixo do nível do mar, não lembro quantos metros abaixo do nível do mar, mas era um precipício assim. Esse caminho de Jerusalém para Jericó era de aproximadamente uns 30 quilômetros. Se os caras estavam vindo de Jerusalém para Jericó, eles estavam vindo aonde? Hein? Do templo. O sacerdote e o levita estavam vindo do templo. E o samaritano? Foi fazer o que em Jerusalém? Se a própria mulher samaritana, quando encontra com Jesus, dizia que havia uma briga religiosa. Ah, porque os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, mas nós samaritanos dizendo que tem que adorar aqui mesmo e tal. Como é que fica isso? Eu não sei o que Jesus quis dizer com isso, de onde que esse cara estava vindo. Mas esse samaritano, ele não estava vindo do templo, mas ele estava no mesmo caminho que o sacerdote e o levita estavam. E Jesus usa uma expressão de que o samaritano se encheu de íntima compaixão. É a mesma expressão que você vai encontrar em outros textos bíblicos, quando Jesus olha para a multidão e ele vai realizar um grande milagre como a multiplicação dos pães, ou quando ele vai orar por uma pessoa e vai curar, ressuscitar. É a mesma expressão, Jesus cheio de íntima compaixão. Jesus está dizendo que aquele samaritano, o coração dele estava como o coração de Jesus quando olha para alguém caído, perdido, quase morto. Como Jesus olhou para mim e para você. Os olhos de Jesus se encheram de compaixão. Assim, se encheram de compaixão pelas pessoas, assim como os olhos daquele samaritano se encheram de compaixão por um cara estranho que ele nunca viu, provavelmente judeu. Porque aquele caminho não era um caminho que samaritanos deveriam passar. Era um caminho de uma região totalmente ali, é uma rota, né, de muitos judeus. E como os judeus não se davam com o samaritano, era por si só já perigoso passar ali para qualquer samaritano. Mas é ele que faz isso. E o mais interessante é que no final da história, Jesus aponta para o cara que faz a pergunta, que iniciou toda essa história que nós contamos aqui. Jesus vira para ele e fala assim, então, é esse aí que é o próximo. Não podia ser um desfecho melhor. Não podia ser um desfecho melhor para um mestre. O cara faz uma pergunta capciosa, ele conta uma história, o cara entende a história,
entende todos os pormenores, e ele pergunta assim, entendeu? Ele fala, entendi. Então, quem que teve mais amor? Quem que foi mais cristão aí? Quem que foi mais amoroso aí? Ele fala, foi o samaritano. Pois é ele que é o seu próximo. Jesus vira a chave do cara quando ele diz assim, Senhor, a lei e os profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é o Saulo, que é um cara bacana, que é um cara legal, pai de família, trabalhador. O meu próximo é o Léo. O Léo, casado com a Larissa, com essa Larissa desde pequenininha. A Larissa foi nossa daminha de honra lá no nosso casamento. Poxa, que legal. Gosto do Léo pra caramba. Gosto do Tiago, menino bom, garoto que está aqui sempre, todo fiel. Amar o Tiago é fácil, cara. Rapaz, amar o Marcão ali, tudo que você precisa prestativo. Cuida da sua casa, dos seus filhos. É firme na palavra. Caramba, amar vocês aqui, gente, é fácil demais. Aí Jesus vira para o cara e fala assim, mano, você tem que amar aquilo que você mais odeia. O próximo que está ali no ensino bíblico é o próximo que você mais odeia, aquilo que você mais repudia, é aquilo que você tem que amar. Aquilo que você mais tem preconceito, é aquilo que você tem que amar. Que isso, pastor? Está pegando pesado. Eu não. Jesus. Ou a minha exegese está errada do texto? Os caras tinham preconceito com os samaritanos. Jesus conta uma história em que o personagem principal é o samaritano. E vira para o cara que fez a pergunta e diz assim, você quer saber quem é o seu próximo? Quem você tem que amar como você ama a Deus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Sabe quem é o próximo? É isso aí, é essa escória aí da sociedade. É isso que você abomina, que você tem nojo. É isso aí que você tem que amar, como a você mesmo. Queridos, eu não quero falar, eu não quero apontar nada, nenhuma situação. Eu não quero apontar nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de pecador, nenhum tipo de prática. Eu quero para encerrar, que a gente pense a respeito das nossas atitudes como cristãos, como servos de Deus. De maneira nenhuma, eu quero dizer aqui que nós temos que compactuar com qualquer tipo de pecado. Em nome de Jesus. Pecado é pecado. Pecado é tudo que afasta o homem de Deus. Pecado é tudo que agride a santidade de Deus. E a carta de Pedro, que já foi ministrada aqui, está sendo ensinada também, o pastor Marcos estava falando hoje, no primeiro capítulo da carta de Pedro, ele fala, sejam santos, porque Deus é santo. Então, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que nós temos que compactuar e aceitar o pecado porque temos que amar, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que nós temos que combater sim o pecado, denunciar sim tudo de errado que está acontecendo na sociedade. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Denunciar tudo que a sociedade está fazendo de errado. Esse é o nosso papel. Mas junto com esse papel, com essa missão que nós temos de apontar os erros da sociedade, aquilo que a sociedade está fazendo, que está maltratando a própria sociedade, está matando os próprios indivíduos da sociedade, junto com isso nós temos que amar essas pessoas. Temos que demonstrar o nosso amor por elas. Para chegar ao ponto que o samaritano chegou, de entregar o seu próprio suprimento. Ele entregou azeite e vinho para cuidar daquele rapaz que estava caído. Ele pegou dinheiro dele, do bolso dele, e pagou lá e disse, olha, cuida desse rapaz, e se faltar ainda alguma coisa quando eu vou aqui, não, servir a Deus, a salvação é de graça, então tudo é 0,800, não vai me custar nada. Eu não estou falando de dinheiro não, misericórdia. Eu estou falando de coisas que podem te custar muito mais do que dinheiro. Muito mais do que dinheiro. Mudança de mente,
é um negócio que é muito difícil. Mudança de atitude, mais ainda. Conversávamos hoje sobre hábitos alimentares, por exemplo. Não é difícil você mudar um hábito alimentar? Não é difícil você mudar uma rotina da sua vida? Mas quantas pessoas são obrigadas a fazer isso por uma necessidade maior? E se a sua necessidade de se aproximar de Deus, se a sua necessidade de conhecer verdadeiramente a Deus, a sua fome de saber de fato quem é Deus para você, for maior do que os seus pecados de estimação, aquelas coisas que você faz rotineiramente e que você acha que está tudo bem, talvez isso faça você mudar a sua atitude. Faça você mudar a sua atitude como filho, como pai, como mãe, como marido, como esposa, como funcionário, como patrão, como pastor, como líder de música, como professor, como dentista, como advogado. Mudar a sua maneira de pensar, de agir, a partir do entendimento, de fato, do que Deus tem para nós, do que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar nessa hora, quero encerrar essa palavra. E, queridos, eu quero mesmo que, de tudo que nós falamos aqui, que essas coisas incomodem o seu coração, te incomodem mesmo, para que você durante essa semana tenha uma oportunidade. A minha oração é para que durante a semana você tenha uma oportunidade de praticar isso, que você tenha uma chance de praticar e testemunhar isso para os irmãos. Falar assim: queridos, o pastor orou lá domingo sobre aquela ministração dele lá, sobre pecados de estimação, sobre preconceito, e eu tive essa experiência essa semana. Olha aqui, eu oro para que isso aconteça, para que você cresça, para que você entenda de fato o que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que você entenda que grande mistério é esse chamado Cristo e a Igreja. Que o Senhor revele esses mistérios para você. Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite pela Tua Palavra. Obrigado por este ensino, Senhor, narrado aqui no Evangelho de Lucas tão detalhadamente. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a cada dia o Senhor acrescenta em nós amor e paixão pela Palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque ela é viva, ela fala todo dia para nós. Apesar dessa história ter sido escrita há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, ela é tão edificante para nós hoje, ela fala tão real para nós hoje, Senhor, ela fala tão alto para nós hoje, como com certeza falou para aquela sociedade, para aquele tempo ali de Jesus. Obrigado, Senhor. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor sonde os nossos corações, esquadrinha mesmo, Senhor, todas as partes do nosso coração, da nossa mente. E a nossa oração é para que, se há em nós, ó Deus, e com certeza há, coisas que precisam ser mudadas, transformadas, renovadas, trocadas, muda em nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, é o que clamamos, muda em nós. Muda aquelas áreas da nossa vida em que nós temos jogado para debaixo do tapete, escondido, coisas que não queremos tratar, que não queremos conversar, que não queremos expor, porque nos envergonhamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Pai, isso não para a nossa vergonha, mas para que o nosso acusador não tenha argumentos para nos derrubar, para nos jogar no chão, mas que possamos estar diante do Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração disposto a amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo, amar aquilo que muitas vezes nós rejeitamos, Senhor, amar muitas vezes aquilo que nós não queremos ver, amar aquilo que nós não queremos caminhar junto, amar muitas vezes aquilo que nos faz mal, ó Deus. Senhor, nos ajude.
nos ensina, Senhor. Não queremos ser reprovados. Não queremos, ó Senhor, endurecer o nosso coração. Pai, nós queremos amar o Senhor, nós queremos servir ao Senhor, nós queremos testemunhar o reino de Deus aqui nessa terra. Nós queremos sim, Senhor, como igreja, queremos nos posicionar diante de tudo que a sociedade colocar, que fira a santidade de Deus, que é contra os princípios eternos do reino de Deus. Nós como igreja nos posicionaremos contra, Senhor, contrário, para a honra e glória do Senhor. Pai, mas inunda o nosso coração de íntima compaixão por todos os perdidos, Senhor. Pai, essa é a nossa oração nessa noite, é o que nós clamamos, Pai, é o que nós clamamos nessa noite. Fale conosco durante a semana, nos dê mesmo experiências, ó Espírito Santo, que a fé e a experiência e o ensino caminhem juntos na nossa vida. Edifica-nos, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.